compartilhar os nossos corações. Ele já começou, né? Ele já começou a falar com a gente nesta manhã. Desde quando nós chegamos aqui, Deus está ministrando nas nossas vidas. Ele tem lançado, o Espírito Santo tem compartilhado uma porção especial, né? A cada manhã algo novo o Espírito Santo tem compartilhado conosco. E isso é muito especial. É muito bom de se ouvir. É bom ouvir Deus. Amém? Então eu queria que você agora fechasse seus olhos. Quem estiver de pé, se pudesse se assentar. A gente está meio agitado aqui. Vamos tentar acalmar o nosso coração. Tentar nos acalmar diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo continue se manifestando no nosso meio. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: Senhor Jesus, eu desejo ouvir a Tua voz. Fala comigo neste lugar. Que eu possa estar aberto e atento naquilo que o Senhor quer nos dizer. Move sobre nós, porque nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas aí no seu lugar mesmo, falar obrigado, Jesus. Nós queremos realmente te honrar. Amém? Que seja um tempo onde nós possamos honrar o Senhor. Antes de começar, eu queria perguntar para as mulheres: vocês têm seguido conosco na jornada dos 40 dias? Quem tem aí escutado os áudios? Amém? Você tem sido abençoada, edificada? Amém, que bom, porque eu também tenho sido muito abençoada por esses áudios. Eu creio que Deus está ministrando, Deus está se revelando qual é o nosso propósito nesses dias, né? Eu creio que Ele ainda tem muito mais para nos falar. E hoje eu quero falar um pouco ainda sobre esse assunto. O pastor tem ministrado já, né, sobre descobrindo o seu propósito. E hoje eu quero falar sobre como cumprir o nosso propósito. Eu creio que Deus, Ele quer nos levar a este lugar. Né? Ele tem falado conosco já há um bom tempo sobre isso. E eu creio que quando Deus começa de diversas formas a falar no mesmo assunto, é um momento onde Ele quer mexer com a igreja. Ele quer mexer com a noiva dele e levar a um outro nível. Me lembro que se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, teve uma época que Deus começou a falar sobre maturidade, onde Ele levou a igreja, ano retrasado, a entrar num lugar de maturidade. Aí logo em seguida que nós encontramos uma pandemia, porque nós precisamos estar maduros para enfrentar aquilo que Deus tem falado. E eu vejo Deus falando muito sobre o propósito dele nesses dias. Deus tem falado conosco, tem ministrado aos nossos corações. Estamos falando sobre isso nas células, nas lâminas. Deus colocou no nosso coração com relação a esse propósito de ler este livro, de realmente, né, buscar. O pastor tem ministrado sobre isso. Então eu creio do meu coração que o Espírito Santo está nos levando a realmente identificar qual é o nosso propósito. Porque algo Ele tem para falar, algo Ele tem para fazer e mover nas nossas vidas, e mover com a noiva dEle, né, nesses dias. Então, só relembrando, para a gente poder seguir no mesmo pensamento, aquilo que o pastor André ministrou, né, alguns domingos atrás. Eu vou dar uma misturadinha em tudo aqui, fazer um misturadão, mas ele falou muito sobre chamado, né? Quantos lembram? O que é o nosso chamado? O chamado é quando Deus nos chama de volta para Ele, para a sua presença, né, Deus quer nos chamar, de tirar daquele lugar onde nós estávamos de perdido, de pecado. Ele nos chama de volta para a presença dEle, para o seu reino, porque o propósito de Deus central na terra é fazer um reino de sacerdotes. Então Deus nos chama para sermos sacerdotes. Cada um de nós, quando Jesus veio, Ele nos fez sacerdotes juntamente com Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Então Deus quer fazer um reino de sacerdotes. E por isso Ele nos chama para fazer parte disto. Então o chamado é para todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, para fazer parte deste reino, o reino de Deus.
Segundo, propósito. Cada um de nós temos um propósito individual, algo singular, algo especial, preparado para cada um. Deus, quando me criou, Letícia, ele estava lá, ele falou assim, ó, a Letícia vai nascer ali, a Márcia vai ser a mãe dela, o Eliel vai ser o pai dela, eu tenho um propósito na vida dela, e eu vou criar a Letícia para isso. Eu vou criar o André para isso. Eu vou criar a Josi para isso. Deus tem um propósito individual para cada um. Deus nos criou com este propósito. E Ele deseja cumprir. Ele deseja que nós possamos cumprir este propósito. Então é algo particular, é algo pessoal, singular de cada um de nós, né? E temos a vocação. O que seria a vocação? É uma ferramenta que nós vamos ter para cumprir este propósito. Né? Você precisa parar e pensar, no que eu sou boa em fazer? O que as pessoas olham para mim e falam assim, poxa vida, isso você faz muito bem. Isso é interessante, eu gosto quando você faz isso. Você não faz isso como ninguém. Eu vou usar o meu exemplo. Normalmente, né, as pessoas falam que os meus bolos são bons. Então, eu gosto, é um talento que Deus me deu, de fazer bolos. Normalmente, as pessoas falam do meu sorriso. Então, é um talento que Deus me deu, né? Então, você precisa identificar dentro de você mesmo o que as pessoas me elogiam. Tá? Não é algo de orgulho, não, é uma autoanálise. Porque se isso chama a atenção das pessoas, é sinal que é algo que Deus quer usar na sua vida. Deus te presenteou com isso. Deus te colocou com este talento. Então, esta é a sua vocação. São as ferramentas, o talento, naquilo que você é bom, né? Para poder você cumprir o seu propósito. Então, Deus te dá ferramentas para cumprir um propósito pessoal, individual. E por que Deus quer que a gente cumpra esse propósito individual? Para cumprir um propósito maior. Qual que é o propósito maior de Deus? Um reino de sacerdotes. Então, tudo isso tem, né, uma ligação. Deus me deu talentos, Deus me deu ferramentas para eu cumprir o meu propósito, para esse propósito individual poder cumprir um propósito eterno, que é fazer um reino de sacerdotes. Aqui, né? Então, uma coisa vai ligar a outra. Deu para lembrar? O pastor ministrou 3 domingos sobre isso. Então, eu tentei fazer um resumo aqui. E ele falou também sobre ouvirmos a voz de Deus. Então, como que eu vou descobrir o meu propósito? É simplesmente fazendo essa autoanálise e ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo quer falar conosco. Ele foi, quando Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, ele deixou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Deus nos capacitando, é Deus se relacionando conosco aqui na terra. Então eu preciso ouvir, eu preciso perguntar para Ele o que é que Ele tem aqui para nós. Eu me lembro de um dia que eu estava na minha casa e eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que você me criou? Por que eu nasci em São Paulo e vim morar em Tatuí? Por que eu cresci nessa cidade? Por que o Senhor me deixou aqui? E de repente, né, quando eu vim para Tatuí, quando minha mãe resolveu vir, veio eu, minha mãe e meu irmão. Toda a minha família mora em São Paulo. E aí aqui nós fomos crescendo, né, a maioria conhece a nossa história. Eu fui crescendo nessa cidade, até que me casei com o homem mais lindo da cidade, né? E aí, a gente tá romântico, né? Ontem foi o dia dos namorados, então estamos com romance no ar. Brincadeira. Mas enfim, realmente Deus me presenteou com o homem mais lindo. E aí, eu perguntei, Deus, mas por quê? Por que de tudo isso? Por que o Senhor tirou o André lá de Londrina, trouxe aqui, a gente se encontrou? Por que de repente, gente, a minha família toda foi embora de Tatuí, só ficou eu? Né? Meu irmão saiu, minha mãe saiu, e aí? Por que de tudo isso? E Deus começou a falar comigo, eu precisei perguntar para Ele. E Ele simplesmente me disse,
Porque, Letícia, eu quero que você ame esta cidade e ame as pessoas dessa cidade. Eu te chamei, eu te criei para amar essas pessoas. Você vai ser a extensão do meu amor neste lugar. Então, isso foi algo meu, particular. Deus me chamou para amar Tatuí, para amar as pessoas, para servir. E eu me lembro que ele colocou exatamente essa frase: ame sem medir sacrifícios. E muitas vezes, quando eu estou no meu dia a dia, aí eu penso em fazer algo para alguém e falo, não, né? É demais. Aí vem o Espírito Santo, ama sem medir sacrifícios. Eu, não, tá bom, eu vou fazer. Toda vez que a preguiça vem, eu lembro dessa frase e falo, não, eu vou fazer um bolo para fulano, eu vou servir o fulano, porque através do meu servir eu estou amando, porque através do meu ouvir eu estou amando, porque através de muitas... Então, todas as vezes que eu penso em desistir, o Espírito Santo me lembra, você precisa amar, sem medir sacrifícios. Porque, gente, isso vem, né? A gente se cansa, a gente pensa em desistir no meio do caminho do nosso propósito, mas o Espírito Santo, ele sempre vai nos motivar e nos animar para este lugar. Então, para isso, eu quero te motivar a ouvir. Qual é o seu propósito? O que talvez neste mundo te deixe indignado? Que eu falo, não devia existir isso. Não devia existir isso. Pare e pense agora. O que você olha no mundo e fala assim, Deus, por que o Senhor permite isso acontecer? Vou falar para você. O que me indigna... Estou colocando o meu exemplo para poder facilitar o seu exemplo. Para você poder encontrar o seu. Tá? Lembra que propósito, cada um tem o seu individual. Mas algo que me deixa indignada é eu saber que existem muitas crianças neste mundo que não tem pai nem mãe, que não tem amor, não recebe esse amor. Então, sempre nas minhas orações, Deus me impulsiona a orar pelos órfãos, a orar por aqueles que não têm esse amor, que não recebem, que simplesmente, são crianças que são abandonadas muitas vezes, são crianças que muitas vezes sofrem abusos, e isso é algo que mexe comigo, me deixa indignada. Existe uma expressão que a gente fala, indignação santa, uma revolta que você fala, meu Deus, por que disso? Então, isso é algo que me comove. Então, isso faz parte do meu propósito em Deus. Eu amar essas crianças, eu amar aqueles que não são amados, algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós precisamos amar aquele que não são amados, que são os rejeitados. Deus tem nos chamado para isso, tem chamado a igreja dele para este lugar. Então, pare e pense, o que realmente mexe com você? De repente, esses dias eu ouvi alguém falando que o que deixa ela indignado é ver que existe tanta fome no mundo. Existem tantas pessoas que têm tanto o que comer e outras que não têm nada o que comer. Tem gente que se incomoda, não que nós não nos incomodamos, todos no geral, mas existe algo que te puxa melhor para esse lugar. Então, realmente, isso faz parte do quê? Do descobrindo o seu propósito, certo? Então, eu queria que você realmente, nessa manhã, pensasse nisso, buscasse isso em Deus. Mas o que eu vou falar hoje, o que eu quero realmente é te dar ferramentas de como você cumprir este propósito que Deus tem te dado. Porque eu creio que Deus já está falando com você. Deus já tem falado com você sobre esse assunto, do seu propósito, da sua vida com Ele. Eu creio que Deus tem já ministrado já há muito tempo nos nossos corações com relação a isso. Então, hoje eu quero falar para você como nós vamos cumprir esse propósito que Deus tem nos dado. Como que eu vou praticar esse propósito? Então, nós vamos ver 3 ações de como praticar o propósito de Deus. Que é, primeiro, eu preciso ser obediente. Segundo, eu preciso ter um coração ensinável. E terceiro, eu preciso ser perseverante. São 3 maneiras que me fazem cumprir este propósito. Ser obediente, ter um coração ensinável e ser perseverante. Então, vamos começar com a obediência. O que Deus espera de nós é que sejamos obedientes.
Existem inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre obediência. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês cumprirem com aquilo que eu estou falando, Jesus, então, temos 4 evangelhos que falam sobre cumprir os mandamentos, sobre obediência, sobre ouvir a palavra e cumprir. Não tem como eu ler a palavra de Deus sem eu cumprir, sem eu praticar, senão vai ser apenas uma leitura. Isso não gera transformação na nossa vida, se eu ler sem praticar. Então eu preciso praticar a palavra de Deus, não apenas falar, não apenas ler e absorver, mas eu preciso pôr em prática, né? Então, queria que você abrisse comigo em João 14:15. Fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, assim, se você colocar lá no Google, falar versículos sobre obediência, eles vão te dar uns 30, 40 textos, né? Até mais. Mas eu vou ficar só com esse, que fala assim: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Quem aqui ama a Deus? Amém? Ergue a sua mão. Se você ama a Deus, ergue a sua mão. Então, a prova do seu amor por Deus é obedecer os mandamentos dele. E onde estão os mandamentos dele? Está na palavra dele. Eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso conhecer a palavra dele. Eu preciso conhecer os mandamentos dele. Então, se eu amo, eu preciso obedecer. Isso é aquilo que Deus mais espera de nós. É obediência. E o propósito central que Deus tem para o mundo, que é de construir um reino de sacerdotes, ele só é possível ser feito através do amor. Somente por amor que Deus consegue realmente construir esse reino de sacerdotes. Isso começou como? Jesus nos amando. Nós celebramos a ceia hoje, e isso traz o quê? A memória do sacrifício de Jesus. Isso mostra o quê? O amor que Jesus teve por nós, por se sacrificar, para que nós possamos ser salvos. E esse sacrifício de Jesus é o quê? É aquilo que Deus, é o plano de redenção de Deus para o ser humano. Para quê? Para construir um reino de sacerdote. Então, o amor, Jesus precisou amar, ele precisou se entregar. Então, o amor é o quê? A Bíblia fala também que Deus é amor, isso é a essência de Deus. Isso faz parte do caráter de Deus. Então, a chave de tudo isso é o amor. Então, eu preciso amar para obedecer. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a Deus, amar ao próximo, e isso eu vou cumprir o meu chamado. Meu propósito. Todo propósito tem a ver com amar as pessoas e amar a Deus. Deus não criou você para outro fim. Ele te criou com o amor envolvido. Então, seja qual for o seu propósito, sempre vai estar envolvido em amar a Deus e amar as pessoas. Aí se vai se desenvolver da maneira de como isso vai acontecer. Porque não tem como você fazer a gente salvar o mundo inteiro de uma forma só. Então, Deus, ele fez, diversas pessoas com pessoas diferentes, com propósitos diferentes para alcançar pessoas diferentes. Mas, enfim, tudo isso está envolvido com o amor. E eu queria compartilhar com vocês uma história, um exemplo de uma mulher que, de fato, cumpriu o seu propósito. Foi Esther. Esther, ela cumpriu o propósito em Deus através da obediência. Obrigada, Mi. Através da obediência. Ela obedeceu e cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela passou... não sei se todos vocês conhecem a história, mas eu vou fazer uma pincelada bem rapidinho para a gente não ficar muito tempo nisso. Mas o que acontece? Esther, ela era uma hebreia, e que eles foram levados em cativeiro lá pelo reino da Pérsia. Todos os hebreus foram levados cativos pelos persas, e era como se fosse escrava, Eles viviam ali em escravidão, mais ou menos, não era uma escravidão como no Egito,
mas eles eram dominados pelos persas. E ali, de repente, o rei, ele queria trocar de rainha, ele se desfez lá da... Se você quiser saber os detalhes, você leia o livro de Esther, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho. Ele queria desfazer da sua rainha e ele precisava de uma nova rainha. Então, o que ele fez? Mandou chamar todas as virgens do reino dele, colocou lá no harém para elas se embelezarem, serem cuidadas, e ali ele escolheu uma rainha dentre elas. As virgens foram obrigadas a ir para aquele lugar. Esther foi uma delas que foi para lá. Então, ela já era uma pessoa que ela morava em cativeiro, ela era como se fosse uma escrava, foi obrigada a morar no palácio, largar sua família. A Bíblia fala também que ela era órfã de pai e mãe, ela vivia ali com o primo, ele que cuidava dela. Então, ela foi obrigada a deixar a sua família, a sua casa, para ir morar num palácio. E lá foi cuidada, foi embelezada, foi tratada bem e, por fim, o rei escolheu ela como rainha. Naquele lugar, estava tudo bem. De repente, ela virou o quê? Rainha. Tinha tudo. Eu falei, entendi qual é o meu propósito. Era ser rainha, ter uma vida boa aqui. Mas, na verdade, não era esse o propósito de Deus. Até que chegou o dia de que Hamã, uma pessoa, um homem que era ali amigo, ele era um dos braços direitos do rei, decidiu matar todos os hebreus e conseguiu convencer o rei a fazer esse decreto. Neste decreto, o rei acabou decretando que todos os hebreus iam morrer. E a Esther era o quê? Hebreia, ela ia morrer junto. E o seu primo, Mardoqueu, pediu para que ela pudesse intervir. Poxa vida, afinal, ela é rainha, Então, eles estavam nesse processo. Esther, no versículo 4, 13 e 14, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Mardoqueu mandou dizer-lhe, Mardoqueu, primo dela, diz para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e seu pai morrerão. Quem sabe não foi para esse momento como este você chegou à posição de rainha. Ele fala, quem sabe não é por isso que Deus te colocou neste lugar. Neste momento, Esther entendeu qual era o seu propósito. Era para quê? Para ela gerar salvação para os judeus, ali naquele momento. Então, o que ela fez? Ela precisou tomar algumas atitudes. Primeiro, ela convocou todo mundo para jejuar. A primeira atitude de Esther falou, vamos todo mundo jejuar. E vamos ver o que Deus vai falar. Isso fala de dependência de Deus, de ouvirmos a voz de Deus. Segundo, ela precisou gerar coragem dentro dela. Porque muitas vezes, gente, cumprir o nosso propósito não é fácil. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia. E o que ela precisava fazer? Entrar na sala do rei, mesmo sem ser convidada. Porque naquela época, quem entrasse na sala do rei sem ser convidada, era pena de morte, se o rei desejasse. E ela precisou ter coragem para fazer isso. Terceiro, ela precisou ter sabedoria. Depois que ela conquistou, ela entrou na presença do rei, e o rei permitiu ela estar ali, ela precisou ter sabedoria, porque o inimigo dela estava ali diante dela também. Hamã estava ali junto com o rei. Então, ela precisou fazer o quê? 2 banquetes. Ela fez um banquete, ganhou a confiança deles. Depois, ela fez um segundo banquete, onde ela revelou ao rei tudo o que estava acontecendo. E aonde ela cumpriu o propósito dela, Que aí, Hamã foi morto e os judeus conseguiram ter salvação diante daquela situação. Enfim, Esther, ela precisou primeiramente obedecer aquilo que o seu primo estava orientando ela.
ela recebeu uma orientação de alguém mais maduro, de alguém mais velho do que ela, de alguém que tinha uma autoridade na vida dela. E ela precisou obedecer. Se Esther não tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Os judeus talvez não seriam salvos, né? Deus não cumpriria o propósito na vida dela, mas pela obediência dela. E eu creio também que pela obediência naquilo que Deus deu para ela. Porque o que ela fez? Primeiro vamos jejuar, vamos ouvir o que Deus tem para falar. Quando Deus falou, então ela agiu, ela obedeceu, né, aquilo que Deus estava falando. Então, Esther é um grande exemplo de obediência para se cumprir um propósito. Então, eu creio que o que Deus deseja de nós é que nós possamos ter uma obediência total em amor, né? Para a gente poder ver sobre isso, queria que você abrisse comigo em Lucas 6:46. Lucas 6:46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está falando, vocês me chamam de Senhor, vocês me reverenciam, me têm como Senhor, como mestre, mas não fazem o que eu digo. Quantos se identificam com isso? Eu me identifico. Quantas vezes eu ouvi Deus e não fiz o que Ele estava me mandando? Quantas vezes eu li a palavra de Deus e não obedeci o que Ele estava me dizendo? Muitas vezes nós fazemos isso. E Jesus está falando, viu? Não adianta você ir para a igreja, adorar, não adianta você falar para as pessoas o que é certo e o que é bom, se você não obedece. E isso, Jesus está falando para os fariseus também. Não adianta você fazer tudo isso e não obedecer o que está dizendo na palavra de Deus. De nada vai valer. Então, eu estava estudando e eu vi 3 coisas bem importantes que têm a ver com obediência. É a desobediência. Para eu entender o que é obediência, eu preciso entender, então, o que é desobediência. E existem 3 tipos de obediência que, na verdade, são desobediência. Deu para entender? Ficou confuso, né? 3 tipos de obediência que, no fundo, se você for olhar, são desobediência. Só está algo mascarado ali. Que primeiro é a obediência aparente. Só tem uma aparência de obediência, mas no fundo a pessoa não está obedecendo. Jesus, ele dá um exemplo com a parábola dos 2 filhos sobre isso. Ele fala sobre isso com a parábola dos 2 filhos. Que é quando você fala que vai fazer, mas não faz. Vamos supor, lá na parábola, se você quiser anotar, eu não vou ler aqui, mas está em Mateus 21, versículo 28 ao 32. Nessa parábola, Jesus fala que um pai dá uma ordem para um filho, e o filho fala, tá bom pai, eu vou fazer. Mas ele não faz o que o pai diz. E aí ele dá outra ordem para um outro filho, e o filho fala, eu não vou fazer, pai. Mas mais tarde ele se arrepende e faz o que o pai diz. Ele obedece. E aí ele pergunta, né, para os fariseus, e aí, quem estava certo? Aquele que disse que ia fazer e não fez? Ou aquele que disse que não ia fazer e fez? E aí eles falam, que ele que disse que não ia fazer, mas se arrependeu e faz. Então, isso é obediência. Aquele que sempre diz, não, pode deixar, eu vou fazer, conta comigo. Não, é isso mesmo, pode contar que eu vou fazer. E não faz. Isso é uma desobediência. É uma obediência aparente. Você só diz que vai obedecer, mas no fim não obedece. Segunda, obediência parcial. Isso nós somos campeões em fazer. Né? Obediência parcial. Só fazemos uma parte daquilo que é dito. Não, vou fazer até aqui, o resto deixa para lá. Não vou. Um exemplo disso foi quando Deus mandou Saul ir lá matar todo mundo, todo o exército inimigo. E pegar a cabeça do rei e cortar a cabeça do rei. Deus foi muito claro e falou, você mata tudo, mata os bois, mata tudo e corta a cabeça do rei. O que Saul fez? Matou tudo, menos o rei.
trouxe o rei de volta para o acampamento. Samuel, que era o profeta na época, falou assim: Saul, por que você não obedeceu? Deus mandou cortar a cabeça dele. Aí Samuel mesmo pegou a faca e cortou a cabeça do rei. Porque estava falando assim, Saul, seu coração não é obediente a Deus. Você está obedecendo parcialmente. Deus mandou fazer tudo. Muitas vezes nós fazemos somente uma parte daquilo que Deus nos manda. Muitas vezes a gente segue a nossa vida fazendo assim, só até onde me convém. Agora não vou seguir. Aqui, deixa aqui Deus. Aqui tá bom. Porque aí as coisas já melhoraram, já estou bem, então não preciso mais continuar obedecendo aquilo que Deus me deu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos esses tipos de obediência são algo que Satanás vem usando astuciamente contra nós, para que a gente não obedeça a palavra de Deus. Então, isso fala de uma obediência parcial. E terceiro é uma obediência tardia, que é quando nós demoramos a obedecer. Deus fala, mas nossa, vamos obedecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? O negócio fica lá, é uma obediência tardia. O que Deus deseja de nós é uma obediência imediata, é uma obediência total. Isso é algo que a gente sempre tenta ensinar para Esther, para os nossos filhos, né? E como é difícil ensinar isso, né? Quem tem filho pequeno sabe. Como é difícil você ensinar o seu filho a ser obediente de imediato. Na hora que você falou, a pessoa tem que fazer, né? Então, a gente ensina a Esther sempre assim. Quando ela não quer, a gente fala assim para ela, Esther, a obediência, ela tem que ser imediata, total e com alegria, sem reclamação. Ainda tem que pôr um sorriso no rosto e fazer. Se fazer de mau grado, está errado também. Porque a palavra de Deus nos ensina dessa maneira. Eu preciso ter prazer. Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Amor fala de prazer, de alegria. Sempre quando a gente corrige a Esther, a gente faz a correção lá com ela, né? Ela faz alguma coisa errada, a gente corrige ela. Aí depois, no final, eu sempre falo para ela, eu olho bem no olhinho dela e falo assim: Esther, a mamãe te corrige porque a mamãe te ama. E a palavra de Deus fala que eu devo te corrigir dessa maneira. Então eu estou obedecendo a Deus. Porque eu obedeço a Deus, eu quero que você me obedeça também, para juntas nós obedecermos a Deus. Quando eu faço isso com a Esther, todas as vezes eu enfatizo isso. Ela está aprendendo o quê? Que eu obedeço a palavra de Deus. Então ela, quando crescer, ela também precisa obedecer a palavra de Deus. Porque é o nosso exemplo que faz com que os nossos filhos obedeçam. Então, se minha filha me vê desobedecendo a Deus, ela vai crescer desobedecendo a Deus. Se agora ela me vê obedecendo, isso vai gerar no coração dela também essa obediência. Então, se eu desejo cumprir o meu propósito em Deus, eu preciso obedecer. Mas eu preciso obedecer totalmente, imediatamente aquilo que Deus tem falado. Semana passada nós ouvimos Deus. Quantos aqui conseguiram ouvir Deus? Você conseguiu Deus falar com você? O apelo que o pastor fez foi assim, vamos parar 1 minuto e vamos ouvir o que Deus tem para falar. E aí, você vai obedecer o que Deus te falou? Você entendeu aquilo que Ele te falou? Gerou obediência dentro de você? Né? Ou até agora você não fez o que Deus te falou? Né? Então, assim, nós precisamos obedecer. Gerar isso, um coração obediente, sensível àquilo que Deus tem falado. Nós precisamos praticar a obediência. Segunda coisa, um coração ensinável. Deus deseja forjar dentro de nós um coração ensinável. Isso fala de uma ação muito prática. E isso é algo tão precioso, eu creio que Deus deseja de nós, porque se nós obedecemos, nós precisamos ser ensinados. Porque muitas vezes nós não fazemos porque não sabemos. Não é porque nós somos rebeldes ou pessoas ruins. Não, é porque nós não aprendemos a fazer aquilo que Deus está falando. Ou o nosso filho muitas vezes não nos obedece porque ele não sabe o que é o certo a fazer. Então, primeiro nós precisamos ensinar. E isso Deus também precisa fazer conosco. E nós precisamos ter um coração aberto para isso.
né? Ter um coração ensinável. Provérbios 15, 14. Diz assim: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Então, aquele que é sábio, ele procura aprender. Ele precisa aprender. Aprender com tudo, né? Tem algumas características de um coração ensinável. A primeira característica é a humildade. Nós precisamos ser humildes. Entender que todos nós precisamos aprender. Todos nós estamos numa eterna escola, né? Uma escola que nunca tem fim. Porque a cada dia a gente pode aprender. A gente pode aprender com a pessoa que está do nosso lado. A gente pode aprender com tudo. Deus deseja nos transformar a cada dia. Então, quem é humilde, ele não é orgulhoso. É um coração que não se orgulha. Não, eu sei tudo. Eu não preciso aprender nada. É difícil você conversar com uma pessoa que fala assim, não, eu sei. Não precisa falar que eu já sei disso. Né? Gente, a gente precisa aprender sempre. Algo que Deus me ensinou a fazer é isso. É a observar e falar, eu posso aprender com todo mundo. Né? Algo que eu também sempre tento passar para minha filha. A gente sempre pode aprender algo novo. Então, humildade fala, né? Nós precisamos não ser orgulhoso. Recebe a exortação e a correção com alegria. Quantas vezes, às vezes as pessoas falam, olha, eu acho que isso em você não está legal. Se alguém falou isso, eu preciso parar e pensar, assim, poxa vida, se eu tive uma atitude que não foi legal, o que eu posso fazer para melhorar? Se alguém está percebendo isso, é porque eu posso melhorar. Eu posso ser alguém melhor, eu não preciso ficar bravo com essa pessoa por isso, porque às vezes Deus usa outras pessoas para nos alertar, para nos moldar, para nos transformar, para fazer com que a gente possa crescer. Então é importante nós estarmos abertos para críticas construtivas. Isso faz bem para nós, né? E para nós estarmos abertos para essas críticas, nós precisamos ser humildes, ter um coração de humildade, saber ouvir, não ficar se justificando com tudo aquilo que nós temos. Né, que as pessoas falam, eu não fiz isso por causa disso, por causa daquilo, e você vai dando justificativa, vai dando desculpa. Não, ouve, aprenda a ouvir. Nós podemos aprender a ouvir mais e falar menos. Isso é algo muito bom, é algo saudável para a nossa vida. Isso faz com que a gente aprenda com as pessoas. Sempre tem alguém que pode nos ensinar algo. Claro que a gente também precisa filtrar muitas coisas que a gente ouve, né? Isso também é um equilíbrio. Tudo na vida tem um equilíbrio. Mas nós precisamos aprender a ouvir. Provérbios 12, 1 diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Deus nos chama de tolo por não aprender com o conhecimento, com a repreensão, com a disciplina, né? Provérbios 3:12 também diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho quem deseja o bem. Deus é o nosso pai. Ele nos ama. Por isso ele precisa nos disciplinar. Todos nós precisamos receber essa disciplina na parte de Deus. Porque ele nos ama, ele quer que nós cresçamos. Amém? Uma outra característica, disposição para aprender. Eu preciso ter essa disposição, né? Eu preciso desejar. E isso envolve eu buscar coisas novas. Eu ter essa intenção no meu coração, esse anseio por aprender, por buscar coisas novas, por ir fuçar, por buscar, por estudar, por ler a Bíblia, ler outros livros, né? Estudar e fazer uma faculdade. Mesmo na escola, quem está na escola precisa correr atrás. Ter esse anseio por aprender coisas novas. Porque nós sempre podemos agregar. Eu não estou falando nesse sentido não somente na nossa vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja nos moldar. O nosso propósito não é cumprido somente na nossa vida espiritual. Deus tem um propósito, Ele quer cumprir em todas as nossas áreas. A minha vida profissional,
a minha vida familiar, a minha vida pessoal, aquilo que eu gosto, meu lazer, a minha vida espiritual, tudo está ligado. Não existe uma Letícia profissional aqui, uma Letícia da família, que é mãe, não existe uma Letícia que é pastora, e não existe uma Letícia que gosta de passear. Não, todas é uma só. Então, todas as áreas da minha vida precisam ser para cumprir um único propósito. Então, eu preciso aprender em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter essa vontade, esse investimento. Isso fala de investimento de tempo, né? Eu ter disposição para aprender, fala de investimento de tempo. Desejar evoluir, né? Alguém que aprende com os sábios, com os maduros, que observa as coisas. Eu preciso ser observadora, né? O que eu posso aprender com isso? Uma outra característica, proatividade. Não depende de ninguém para poder agir. Ele vai, ele faz, ele é uma pessoa proativa, uma pessoa que busca ter criatividade. Se não der certo desse jeito, eu vou fazer de outro jeito, mas eu vou continuar, né? E uma outra característica é contentamento. Isso é algo bem importante. Nós precisamos ter gratidão, ter contentamento com aquilo que nós temos. Contentamento é diferente de você estacionar, não desejar evoluir. Isso que eu tenho tá bom, vou ficar aqui. Não. Deus deseja que nós possamos crescer. Mas o que eu tenho não é ruim. Ele também é bom. Ele vai me motivar a buscar algo mais. Então, eu preciso ter contentamento. Eu preciso ter gratidão com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Deus tem nos forjado para este lugar. Deus deseja que nós possamos ter um coração ensinável. Eu me lembro que quando Deus nos chamou eu e o André, né, para realmente sermos pastores, né, Deus estava nos chamando para isso, para esse propósito. Deus falou com a gente, né? Foi através de algumas palavras proféticas, através de outras pessoas, Deus falou conosco, estou chamando vocês. Existe né, Deus tem um propósito, Deus tem algo é essa promessa que Deus tem para a sua vida. E logo depois que Deus foi falando, né, nós pudemos, assim, foram muitas coisas, não vou ficar abrindo, senão eu vou ficar um tempão aqui falando, mas muitas coisas que Deus falou e nos direcionou para este lugar. Depois que Deus nos direcionou, o que nós fizemos? Eu e o André, nós fomos falar com os nossos pais, com os nossos pastores, com os pastores em Londrina. Nós ouvimos a voz dos sábios, daqueles que são mais maduros, né? Fomos buscar entendimento e conhecimento com aqueles que estavam acima de nós. E depois disso, então, nós obedecemos aquilo que Deus estava falando. Nós tivemos um coração de obediência e um coração de ensinável. Quando chegamos lá em Londrina, eu me lembro que o pastor Davi falou assim, eu quero que vocês façam parte de tudo. De tudo que tiver aqui na igreja, vocês fazem parte. Para vocês aprenderem, para vocês conhecerem os bastidores, como que faz, por que a gente está fazendo assim. Então, quando nós chegamos em Londrina, eu e o André fomos trabalhar na igreja. Ele falou assim, vocês vão trabalhar aqui na igreja para vocês poderem terem mais tempo de aprender, de poder aprender. Então, ele falou assim, a igreja, tudo que tiver aqui está aberto para vocês poderem aprender. Então, nós participávamos das reuniões dele com os pastores, e nós participávamos junto com o pessoal que arrumava a igreja para a conferência de mulheres. Nós participávamos da célula, nós participávamos de tudo aquilo que acontecia na igreja, desde aquilo que era, né, de nível de pastor, como aquilo que era das pessoas que estavam ali servindo. Nós fomos lá para servir. E nós colocamos isso no nosso coração. Até na época a gente queria ter filhos, era a época que a gente estava preparando para ter filhos, a gente falou assim, não, estamos entendendo que nós estamos indo lá para aprender, para servir. E agora, nesse momento, um filho não vai nos ajudar a aprender e a servir. Não é o momento, nós entendemos que não era o momento de Deus. E ali nós começamos a servir. Nós começamos a aprender com cada pessoa, né? A gente começou a aprender com as pessoas que serviam junto, começamos a aprender com os pastores, e foi um tempo na nossa vida
Não parou ali, né? Mas em especial ali, nesse momento, onde nós separamos 2 anos para aprender. Precisamos buscar algo de fora para a gente poder aprender. Isso fala, então, realmente de nós separarmos, nos dedicarmos a isso. E depois disso, nós voltamos para Tatuí. Nosso aprendizado continuou, porque até hoje Deus tem falado, você precisa mudar isso. Não está dando certo, então muda. Precisa aprender uma coisa para poder fazer o negócio dar certo. Deus sempre vai nos orientar a gente aprender. Se não deu certo, não tem problema, eu não vou desistir. Eu vou seguir em frente, né? Em tudo que Deus faz na nossa vida é um processo. Tudo tem um processo de aprendizado. Então eu quero motivar você a abrir o seu coração, a aprender aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, não seja orgulhoso de pensar que, não, eu já sei tudo, tá bom até aqui. Não, Deus não te chamou para fazer aquilo que você fez até agora. Não, Ele te chamou para crescer, para ir além, para voar mais. E para isso nós precisamos aprender, ter um coração ensinável. Queria que você parasse um minutinho agora e pensasse, como era a sua vida 10 anos atrás? O que você tinha? Onde você trabalhava? Você tinha filhos ou não? Quantos filhos você tinha? O que você fazia no seu ministério há 10 anos atrás? Como que era a sua personalidade há 10 anos atrás? A Esther não existia, não tem como ela pensar nisso agora. Né? Mas lá. Conseguiu lembrar? 10 anos. 10 anos não é muito tempo não, gente. Se você for ver, 10 anos é um pulinho, né? Do jeito que anda as coisas, não é muito tempo não. 10 anos atrás. E agora veja você hoje. O que mudou? De tudo isso que você pensou. Alguma coisa mudou? Você trabalha no mesmo lugar? Mas quando você entrou nesse lugar, você ainda continua do mesmo jeito ou você aprendeu mais coisas? Hoje, a sua personalidade é a mesma? Você amadureceu nesses 10 anos? Você teve atitudes de maturidade? Ou você continua com as mesmas coisas? O defeito que todo mundo falava de você ainda é o mesmo hoje? As pessoas continuam falando assim, poxa vida, você não mudou ainda isso? Né? Porque nós precisamos ouvir, gente. Quando alguém fala mal de você, eu sei que dá raiva muitas vezes. Mas a gente precisa parar e falar assim, opa, peraí, se alguém está observando isso, alguma coisa tem. Pode ser que não seja tudo isso que ela está falando, mas alguma coisa eu preciso observar. Né? E aí, é as mesmas críticas? Marido e mulher, então, eu já posso falar, a gente já tem mais de 10 anos de casado. O André, ele ainda continua com eu critico as mesmas coisas dele do que 10 anos. O André ainda critica as mesmas coisas em mim do que 10 anos atrás. As críticas são as mesmas. Né? Pensa em termos de casamento. As críticas são as mesmas. O que mais? O que eu aprendi nesses 10 anos para cá? O que eu tenho feito? Aprendizado fala de maturidade, fala de crescimento, fala de eu não estar nunca no mesmo lugar. E Deus, Ele é um Deus assim, de movimento. Ele deseja que nós possamos crescer. Ele tanto deseja que nós possamos crescer que Ele criou o homem com uma evolução. A gente nasce criança, bebê e vai evoluindo. Vai virando, né, vai crescendo. E por mais que o nosso corpo vai envelhecendo, né, que a tendência é cair para envelhecimento até a morte, mas na verdade não é uma queda, porque a nossa maturidade vai crescendo. Quanto mais velhos vamos ficando, mais maduros, mais inteligentes, mais vivido nós vamos tendo, né, mais maturidade. Então Deus nos fez para isso, para essa maturidade. Então Ele não quer que você siga o seu propósito do mesmo lugar que você está. Ele quer que você siga seu propósito sempre evoluindo.
Então hoje, o que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. Aquilo que eu semei há 10 anos, eu estou colhendo hoje. E aquilo que eu semear hoje, eu vou colher daqui 10 anos. Então, se aquilo que é a minha vida hoje não está boa, é porque lá atrás eu não semeei sementes boas. Então, eu preciso mudar minha semente agora, para eu semear sementes boas amanhã. Eu tenho muito claro isso com relação à educação de filhos. Muitas vezes as pessoas reclamam, poxa vida, esse mundo é mau, as pessoas são ruins. Eu não quero ter muitos filhos porque esse mundo é mau. Sabe, Deus colocou no meu coração, não, eu preciso semear sementes boas. Se esse mundo é mau, eu preciso que os meus filhos sejam bons. Eu preciso criar crianças boas para que esse mundo possa melhorar, né? Por mais que a Bíblia fala que a tendência é cair, né? Mas com a igreja ele fala, nós vamos ser bem, nós vamos vencer. Então eu preciso criar pessoas, sementes boas na vida das nossas crianças. Então aquilo que eu semeio hoje, eu vou colher daqui 10 anos. Aquilo que eu estou semeando no coração da minha filha hoje, eu vou colher daqui 10 anos. E principalmente, gente, essa fase onde que a minha filha está, né? Eu tenho estudado muito sobre isso. Essa fase da primeira infância, que eles chamam, que é do 0 aos 7 anos, é aonde mais nós temos que semear sementes boas. A palavra de Deus fala sobre ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mais tarde ela não vai se desviar. Então é nessa fase, a primeira infância, que é do 1 aos 7 anos, é onde nós precisamos incutir no caráter dos nossos filhos. Que aí depois, quando ele virar adolescente, né, entra na pré-adolescência, adolescente, ele vai ser aquilo que você ensinou quando ele era criança. Aí, muitas coisas vai ser por culpa daquilo que nós ensinamos, né? Tem como consertar? Claro que tem. Em Deus, tudo é possível e Deus sempre vai nos consertar. Porque aquilo que eu aprendi na minha infância, eu sofri na minha adolescência, mas eu pude melhorar depois na minha fase adulta. Então, isso fala de sementes. O que eu semeio hoje, eu vou colher depois. Quais são as sementes que você tem semeado hoje? O que você tem semeado hoje? E por fim, eu quero falar sobre perseverança. Não desistir no meio do caminho. Deus te chamou por um propósito. Não desista no meio do caminho. Tiago 1, do versículo 2, 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. São nas dificuldades e nas provações que Deus deseja nos moldar, deseja nos transformar. E para isso nós não podemos desistir. É preciso ser perseverante. José não desistiu no meio do caminho. José tinha tudo para ele poder desistir. Ele foi vendido, ele teve um sonho, né? Ele sonhou lá, Deus falou com ele. E ele, quando contou isso para os seus irmãos, o que ele fez? Ele foi rejeitado. Ele foi vendido como escravo. Lá no Egito, ele foi preso. Ele viveu a maior parte da sua vida preso, sendo rejeitado pelas pessoas. Mas ele não desistiu. Ele perseguiu ali, ele prosseguiu no propósito que Deus tinha para a vida dele. E até que então ele virou governador do Egito. Ser governador do Egito era o propósito final para a vida de José? Não era esse o propósito final. Quando José virou um governador do Egito, e ali ele teve uma vida boa, estável, né? De até então tudo aquilo que ele tinha vivido, não era isso ainda que Deus desejava para a vida dele. Deus desejava formar a nação de Israel. E para isso, Deus precisou fazer com que José fosse escravo, fosse preso, sofresse, fosse para lá no Egito. Lá no Egito ele virasse governador. Lá no Egito ele trouxesse toda a família dele para o Egito, para ali Jacó não morrer de fome e então se formar uma grande nação de Israel, através da vida de Jacó e seus filhos. Então,
Deus tinha um propósito maior na vida de José. Se José tivesse desistido desse propósito de Deus, já logo ali na primeira, como que tudo isso ia acontecer? Deus tem um propósito para a sua vida. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Por isso eu quero te dizer, não desista, permaneça firme, não desista daquilo. Hoje nós ouvimos, o Espírito Santo falou, né, alguns textos bíblicos falando sobre a tribulação, né? Salmo 23, que fala de nós descansarmos, permanecer na promessa de Deus, descansarmos diante daquilo que Deus tem, porque Ele é o nosso pastor, Ele vai estar nos fortalecendo. Deus também falou, eu não me lembro, eu não consegui anotar o texto, mas que o Renato compartilhou, ele fala, tudo começa pelo coração e pela mente. Deus, Ele quer nos transformar, o nosso coração e a nossa mente, para então Ele cumprir o nosso propósito. E para isso nós não podemos desistir. Deus, Ele está presente nas tribulações. Aonde nós formos, Ele está presente. E Ele quer nos edificar, Ele quer nos fortalecer. Fala para a pessoa aí que está do seu lado, né, da sua família aí, que dá para ouvir de máscara, fala assim, ó, não desista. Persista. Você tem um propósito. Agora fala de novo assim para ela, assim, ó, vamos juntos cumprir o propósito de Deus? Né? Filipenses 4, 11 e 13 diz assim, não estou dizendo isso porque estejas necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando, não importa o momento que eu estou vivendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso prosseguir, eu preciso ter contentamento, eu preciso seguir em frente. Não importa a situação, se eu tenho bastante ou se eu tenho pouco, se eu estou com fome ou se eu estou com fartura. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, ser perseverante. Então, qual é o momento que você está vivendo hoje? Você tem vivido algum momento difícil? Qual é a tribulação? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual tem sido a sua atitude diante dessa situação? Você tem reclamado? Você tem pensado em desistir? Você tem falado assim, Deus, ó, para mim não dá, chega, estou cansado. Deus, eu não vou conseguir, eu não aguento mais essa situação, isso aqui para mim não está dando certo. Qual tem sido a sua resposta diante da situação que você tem vivido? Você tem deixado de sonhar? Os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, o que você tem feito com eles? Você fala, deixa para lá, acho que não é para o momento. O que Deus tem colocado no seu coração? Ou você tem aprendido com as situações que Deus tem permitido você passar? Você tem gerado fé dentro do seu coração para você continuar, para você ser fortalecido, para você prosseguir no propósito que Deus tem para a sua vida. É essa atitude que Deus espera de nós, que nós possamos seguir em frente. Gera fé no seu coração. Deus, Ele deseja fazer um reino de sacerdotes. Ele deseja nos levar todos juntos para a eternidade. Deus quer que nós possamos subir com Ele para a eternidade. Nós viemos de Deus, Deus gerou a nossa vida, Deus nos gerou, né? Nós somos nascidos de Deus, quando Deus formou a gente no ventre da nossa mãe. Nós somos criação de Deus. E então Ele nos envia para a terra, para que no final, o propósito dele é que todos nós possamos voltar para Ele, na eternidade. Então, nós viemos de Deus, passamos por esse mundo e iremos voltar para Deus. Tudo está em Deus. Só que esse processo que nós estamos vivendo aqui na terra precisa ser para Deus também.
Se nós vivemos de Deus, vamos voltar para Deus, por que quando nós vivemos aqui na terra, nós não queremos incluir Deus na nossa vida? Nós falamos, não, Deus, na minha vida profissional o Senhor não mexe. Não, Deus, no meu relacionamento com a minha esposa aqui eu não te quero, não. Não, Deus, nessa minha falha de caráter o Senhor não mexe, não, porque aqui para mim é difícil. Não, Deus, o Senhor está me pedindo algo a mais? Não, para mim aqui isso aqui está bom. Tá bom do jeito que eu estou. Por que nós não permitimos Deus agir em toda a nossa vida? Deus, Ele deseja construir um reino de sacerdotes. Ser sacerdote é aquele que ministra ao coração de Deus e é ministrado por Deus, para ministrar ao coração do outro. Então eu existo aqui na terra para ministrar ao coração de Deus, para ministrar ao coração do próximo e para ser ministrado por Deus. Então eu preciso deixar Deus agir em todas as áreas da minha vida, para eu poder cumprir o meu propósito em Deus. Para isso eu preciso então ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu preciso identificar o meu propósito. E eu preciso cumprir aquilo que Ele está me pedindo. Obedecendo, tendo um coração ensinável e perseverante. Queria pedir para os músicos estar vindo. Queria que você pudesse fechar os seus olhos agora, aí onde você está, e pensasse nisso. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido? Você já conseguiu identificar o seu propósito em Deus? Primeiro, vamos começar assim. Você conseguiu identificar o seu propósito em Deus? Qual é o seu propósito? O que Deus tem pedido para você fazer? Quais são os seus talentos? Comece a pensar, quais são os seus talentos? Se você ainda, porventura, não conseguiu identificar o seu propósito em Deus, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que ainda não conseguiu identificar, se você quer identificar, fala, Deus, eu quero saber qual é o meu propósito ainda assim, com todas as informações que nós tivermos, eu ainda não consegui saber por que o Senhor me criou na terra. Se você deseja, quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Aí onde você está, nós não vamos vir aqui na frente, por todo o protocolo que nós estamos tendo, todo o cuidado que nós estamos tendo com relação à saúde, nós não vamos chamar você aqui na frente, nós não vamos orar aí por você, colocar as mãos em você, mas você vai orar agora e vai falar assim, Deus, eu quero entender, por que o Senhor me criou? Fala comigo, e você vai ouvir agora a voz de Deus falando com você. Eu quero orar e declarar para que Deus possa falar com você agora. Você que já identificou o seu propósito, quero convidar você agora a interceder pela pessoa que ainda não identificou. Você vai orar agora por ela, aí no seu lugar mesmo, e falar assim, Senhor, fala com ela. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, todos nós estamos juntos para cumprir um propósito maior. Então você vai orar agora e vai interceder. Deus, fala com essa pessoa, ministra, se revela a ela. E nós agora juntos, como igreja, nós vamos ouvir o que Deus tem falado. Espírito Santo, nós queremos orar agora. Pai, coloca as tuas mãos sobre as nossas vidas. Fala conosco. Pai, que cada um de nós aqui possamos identificar qual é o nosso propósito em Ti. Revela, Senhor, qual é o propósito singular para cada um aqui, Senhor. Revela agora em nome de Jesus. Deus, tira toda confusão, tira, Senhor, toda desmotivação, tira agora, caia por terra agora em nome de Jesus, mas traz clareza. Eu oro agora por clareza, Senhor, que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações para identificar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Fala agora, Espírito Santo, fala agora em nome de Jesus.
Também eu queria orar por você que deseja cumprir o seu propósito. Você que deseja cumprir aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que fala assim: Deus, eis-me aqui, eu quero. Você não precisa estar pronto para isso, mas você precisa querer fazer isso. Porque nós nunca estamos prontos. É aquilo que nós falamos, para cumprir um propósito, nós precisamos ter um coração ensinável. Então eu sempre vou aprender. Sempre vou aprender. Então, se você está disposto a cumprir, falar: Deus, eu quero sim cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fica de pé, vamos orar. Eu creio que Deus vai falar com você. Deus vai te impulsionar nesta manhã. Deus vai te edificar, vai te capacitar nesta manhã a cumprir aquilo que Deus tem falado. Fala isso, faça a sua oração agora. Quero te convidar a você orar para Deus, falar: Deus, eu preciso aprender a obedecer mais. Deus, me ajuda a obedecer. Me ajuda, Senhor, a ter a disposição para aprender, a realmente a compreender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Abra minha mente agora. Abra minha mente, o meu coração, para aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Diga a Deus, fala assim: Senhor, não deixa eu desistir no meio do caminho. Eu não quero desistir no meio do caminho. Faça a sua oração agora. Nós vamos cantar. Enquanto que nós estivermos cantando, deixa Deus ministrar ao seu coração. Ouça o que Deus quer falar com você. Se abra para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, será, sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Senhor, eu oro
agora nessa manhã, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui. Senhor, cada um que se dispôs, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem dado a eles. Pai, eu oro agora por uma capacitação que vem do Espírito Santo. Uma capacitação. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor. Que possamos buscar em Ti. Que possamos ter uma atitude, Senhor, de realmente cumprir o propósito que o Senhor tem nos dado. De fazer a diferença, Senhor, nessa geração. De sermos pessoas livres na Tua presença. De ser pessoas, ó Pai, que realmente tem algo, um propósito em Ti, Senhor. Deus, se o Senhor nos escolheu, o Senhor nos formou, o Senhor nos gerou, Pai, e não foi por um acaso, não. Nós não somos um acaso, nós não somos rejeitados, mas somos escolhidos por Ti. O Senhor nos escolheu. Deus, eu oro agora, gera em nós obediência, um coração obediente. Gera em nós, ó Deus, um coração ensinável. Gera em nós, Senhor, um coração perseverante, para que nós possamos seguir, amadurecer, crescer em Ti, Pai, corresponder ao Teu chamado, corresponder, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, é isso que eu oro. Espírito Santo, vem, nos fortalece, nos leva, Senhor, a este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dizer para você, se você puder olhar aqui para mim, quero dizer para você agora, você foi escolhido por Deus. Você não nasceu por um acaso. Não sei qual é a sua história. Não sei quem foram os seus pais, de como você veio, como você foi gerado, num lar cristão ou num lar que não foi cristão, num lar de amor ou num lar que, mas só mais um pouquinho, que não é de amor. Eu não sei como que você foi gerado, mas eu sei que Deus te escolheu. Deus te ama, Ele te amou, e é por isso que Ele tem um propósito na sua vida. E através deste amor que Ele tem pela sua vida, Ele deseja que você leve para os outros. Ele quer que te transborde este amor. Então, eu te convido, vamos juntos corresponder ao propósito de Deus, cumprir aquilo que Ele tem, porque é algo maior. Não é por um acaso que você está aqui, não é por um acaso que Deus te escolheu. Ele tem algo grande para fazer através de você. Então, se abra para isso, se abra para aquilo que Deus tem. Simplesmente se abra e deixa Deus agir. Amém? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas juntos, como igreja, nesses dias. Deus abençoe. Seu domingo seja um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. E você possa ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nesses dias. Amém? Deus te abençoe.